Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus, louvamos a Deus por esse momento tão maravilhoso que o nosso Deus tem permitido-nos mais uma vez de buscarmos nele a condução do seu Espírito Santo. Quero trazer mais um estudo da Palavra de Deus e desta feita quero falar de 4 coisas que não agradam a Deus. É importante ressaltarmos que existe algumas coisas registradas nas páginas seletivas da Bíblia que Deus ele não se agrada. E é importante que quando nós pensamos em pecado, muitas vezes associamos as coisas terríveis como os assassinatos, o adultério, mas também há várias coisas mais comuns que são pecado e não agradam a Deus. Só porque acontece muito, isso não significa que não tem problema. Todo pecado é ruim e devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando reconhecemos esses erros em nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero destacar com os ouvintes é a mentira. Deus ele não se agrada da mentira. Por exemplo, Provérbios capítulo 12, o versículo 22, Salomão ele diz que o Senhor lhe odeia os lábios mentirosos, mas o Senhor ele se deleita com os que falam a verdade. Uma mentira, ela parece uma ocasião, uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. A mentira ela destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus. Nós devemos sempre falar a verdade, e falando essa verdade, nós devemos falar a verdade com amor. Observe que a mentira ela é muito destrutiva e tem muitas pessoas que elas se habituam, elas já têm como hábito mentir e depois inventam uma outra mentira para sustentar a primeira. Quando ele menos espera, ele já está envolvido em tantas mentiras que fica até difícil para que essa pessoa ela retorne, porque tem como hábito mentir, e isso não é bom, isso desagrada a Deus. Mentir às vezes para muitos se torna algo tão natural, mas mentira é mentira e ela tem suas causas e seus efeitos e traz realmente para o outro, para outras pessoas, ela destrói. Você está brincando às vezes até envolvendo questão de sentimento das pessoas nas mentiras, e isso não é bom e desagrada a Deus. Em primeiro lugar, Deus ele não compatibiliza com a mentira, como eu citei agora há pouco. O pai da mentira é o diabo, e a palavra de Deus diz que quando ele fala do que ele é próprio, porque nele não existe verdade. Então Satanás é mentiroso. E o segundo ponto é a indiferença. A indiferença, Deus ele não se agrada da indiferença. Se é 1 João 3, verso 17, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele
o amor de Deus, essa questão da indiferença, ela é muito perigosa, porque o segundo maior mandamento é amar o nosso próprio como a nós mesmos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo um irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é uma pergunta que João faz, e em meio à correria da vida é muito fácil cair na indiferença. Aquela pessoa que está realmente sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é problema meu, mas essa atitude ela é terrível. Não podemos resolver os problemas de todo mundo, mas o mínimo que podemos fazer como igreja, como cristão, fazer enquanto nós cristãos é ter compaixão da dor do outro. A indiferença ela é sinal justamente da falta do amor de Deus no coração. Então, o que as pessoas às vezes elas tentam justificar é que elas não podem resolver o problema de todo mundo, mas ela pode ajudar aqueles que estão perto. Não fazer vista grossa quando realmente há alguém necessitado ao seu lado. Se você pode promover algo em benefício do próximo, do seu irmão, de alguém que realmente está precisando, você promova. Você assim está demonstrando que o amor de Deus está em você, porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele encontrava alguém em extrema necessidade, Jesus ele se movia de íntima compaixão. Isso significa dizer que Jesus ele se colocava na mesma condição, no lugar daquele que estava sofrendo. Então, quando você promove algo em benefício do seu irmão, em benefício da outra pessoa, você de fato está demonstrando que você ama a Deus. É por isso que João ele diz que quando a pessoa tendo ela recursos e ela não ajuda, ela não promove algo em benefício do outro, ela não se compadece dele, e João diz como pode permanecer nele o amor de Deus. Ou seja, qual é a melhor forma que você pode realmente demonstrar para outra pessoa que você tem o amor de Deus? É justamente quando você promove algo em benefício do outro. Você está demonstrando que você ama a Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar com você nesse estudo é que Deus ele não se agrada do egoísmo. E Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, Tiago ele diz: pois onde há inveja e a ambição, o egoísta, aí há confusão, olha só, e toda espécie de males. Tiago ele está trazendo justamente aquilo que habita, aquilo que está internalizado no coração do homem. Pessoas egoístas. Ele diz exatamente: pois onde há a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu sei que estou falando para pessoas inteligentes que já se depararam com pessoas que têm essas qualidades ou esses defeitos, né? Pessoas que são egoístas. Por mais que você promova algo em benefício dele, essas pessoas nunca elas estão satisfeitas.
elas sempre estão promovendo algum tipo de discórdia, de confusão e de toda espécie de males. E Tiago deixa isso bem claro, que muitas vezes o egoísmo ele vem do mesmo lugar que a indiferença. E a luta pela sobrevivência ela é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios, né? Seja Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo ele destrói o relacionamento e ele promove muitas lutas, mas quando de fato nós procuramos o bem uns com os outros, nós vamos encontrar paz e felicidade. Então, se nós de fato estamos querendo paz, nós precisamos promover a paz. Nós temos que abrir mão realmente desse egocentrismo e deixar que o amor de Deus ele inunde o nosso coração, onde há contenda, que possa haver paz, que possa haver da parte do nosso Deus alegria para a nossa alma. Em vez de não sermos gratos, nós deveremos ser gratos. Em vez de promover espécies de confusão e toda espécie de males, vamos promover a paz, promover a alegria, sermos pessoas que na verdade têm se colocado em uma condição de promovermos algo bom. E o quarto e último ponto que Deus ele não se agrada é justamente da rebeldia. Deus ele não compatibiliza, ele não concorda com a rebeldia. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, arrogância, é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Olha só o que Samuel ele disse para Saul. Saul se tornou uma pessoa rebelde, não se submeteu às orientações e às ordenanças de Deus e começou a agir por conta própria e em benefício próprio. E isso Deus não se agradou da maneira como o rei de Israel estava procedendo como líder, como monarca, como alguém que outrora tinha sido escolhido por Deus, e se envaideceu e não submetendo mais à vontade de Deus naquilo que Deus tinha determinado. O próprio Deus o rejeitou, Deus o abandonou. E aí nós vamos ver o Senhor cobrando ao próprio profeta Samuel, dizendo: até quando, Samuel? Tu terás penas de Saul? Tu não sabe que eu já o rejeitei? Que palavra triste Deus dizer para um profeta que tinha rejeitado aquele a quem ele tinha escolhido outrora, simplesmente porque a pessoa não se submeteu mais a uma orientação, uma coordenação de Deus, uma condução, não se submeteu ao homem de Deus mediante uma orientação que Deus tinha dado, e trouxe para Saul prejuízos terríveis. Observe o que a rebeldia ela provoca na pessoa que se deixa ser conduzido por tal sentimento de rebeldia, de revelia, de um sentimento egoísta. Observe que teve de Deus a reprovação. Então, Deus ele destaca a feitiçaria, e a Bíblia ela diz que a rebeldia é igualmente ruim.
Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus, achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso